Estamos nessa série, né? Coisas que Jesus nunca disse. No último sábado, eu contei, no meio da mensagem, contei uma história pequena, dizem que é real, do prefeito de uma cidadezinha que tinha pronunciado uma frase dizendo que era Jesus que tinha dito aquela frase. Ele afirmou no discurso uma frase qualquer, disse, não, Jesus disse. E aí o pastor sabia que não tinha sido Jesus, foi corrigir esse prefeito em particular, e o prefeito em alto e bom tom disse, bom, se Jesus não disse, ele deveria ter dito. Né? Às vezes a gente também pensa coisas assim, né? Olha, Jesus não disse, mas ele deveria ter dito isso. E a nossa frase de hoje talvez seja daquelas que a gente imagina que se não está na Bíblia, como seria bom se ela tivesse. Não faz muito tempo, quando a igreja evangélica brasileira começou a invadir as grandes mídias, rádio, televisão, tem uma denominação cristã que se destacou com um slogan de impacto, que era pare de sofrer. Ou seja, você vem para Jesus ou vem para essa igreja e tudo vai se resolver. Você quer sofrer, continua assim. Mas se você quer parar de sofrer, nós temos a solução. As propagandas dessa igreja, que ainda é bastante famosa, seja para o bem ou para o mal, mas ela é conhecida, trazem aquelas imagens de alguém assim que se percebe preso nos vícios, né? Que tem doenças, alguém depressivo, contas e mais contas que não se consegue pagar, e aí depois que você conhece Jesus e essa igreja, a pessoa se liberta dos vícios, encontra a cura para a doença, está sempre sorrindo, de desempregado se tornou patrão e agora está andando de carro do ano, mora numa mansão. Vocês já devem ter visto propagandas assim. Eu não quero nem dizer o nome dessa denominação, mas vocês conhecem. O que pode acontecer é que, de tanto fazerem propaganda assim, e não é exclusividade de uma denominação, tem umas quantas igrejas que falam disso, fazendo essa propaganda, algumas pessoas acabam pensando que Jesus realmente é o solucionador de problemas. Que é só se entregar a Ele e todos os seus dramas, todas as dificuldades vão ficar de lado. Que estando com Jesus a gente para de sofrer. É possível que muitos de vocês que agora me ouvem e quem me ouve pela internet, talvez não esteja passando por grandes dificuldades agora. Mas essa é uma mensagem que você vai ouvir hoje e ela vai ficar talvez guardada aí no teu coração, vai te preparar para situações que você vai precisar enfrentar talvez daqui a alguns meses, quem sabe daqui a alguns anos. Porque o certo é, e guardem bem isso, o certo é, se você viver, problemas e dificuldades vão surgir. Não tem como fugir disso. Liane me falou isso hoje, quando estava o tema aqui na tela, quando chegou, né? Seus problemas acabaram, estava escrito aqui na tela. Será? Se você viver, problemas e dificuldades vão surgir. E quando surgirem, por causa dessas ideias que a gente cria e ouve, e acha que é verdade, lá no íntimo a gente começa a se perguntar, mas como assim? Eu faço tudo certo. Eu me dedico, eu ando com Jesus, eu faço as minhas orações e ainda assim eu tenho que passar por problemas? Não faz sentido. A gente começa a se perguntar, principalmente quando o problema vem, quando aperta de verdade. Às vezes alguns pensam, mas me disseram que era só dar o dízimo e tudo ia se resolver. Como assim? Eu me entrego para Jesus, eu sirvo a Jesus e ainda tem sofrimento para ser passado, parece que a conta não fecha. E a nossa natureza humana ela é tão complicada que mesmo você vindo aqui na igreja, confessando a cada final de semana que é pecador, que não merece nada da parte de Deus, que tudo é de graça, quando um problema realmente sério cai no teu colo, você começa a se perguntar lá no íntimo dos seus pensamentos, Deus, por que isso? Eu sou teu filho, eu sou tua filha. Eu vou na igreja, eu até sou voluntário lá na Luterana Camobi, eu faço uma porção de coisas. E ainda assim, eu vou ter que passar por isso?
Eu oro, eu vou no culto, eu participo da ceia, eu oferto. Não era para estar dando tanta coisa errada na minha vida. Parece que a conta não fecha. É o mesmo tipo de crise que aconteceu com Jó. Quem conhece um pouco de Bíblia lembra do Jó, personagem do Antigo Testamento. Jó era homem de Deus. Ele tinha prosperidade, ele era bom pai, ele tinha uma família exemplar, ele era um bom patrão. Esse era Jó. E aí, sem mais nem menos, a sua família se despedaça, seus negócios dão errado, ele perde tudo e ainda fica gravemente doente. E diante de uma crise assim, a própria esposa dele diz: olha, Jó, abandona esse Deus, porque a conta não está fechando. Olha só para ti, tu é um cara sério, tu é um homem de Deus, um cidadão de bem, e está dando tudo errado. Você está enfrentando dificuldades. A mesma lógica aparece nas falas dos amigos de Jó. Conta que a situação do Jó era tão complicada que eles ficaram uma semana sem falar nada. Os amigos vieram ali, sabe aqueles momentos onde você olha para a pessoa e não tem o que dizer, né? Eles ficaram uma semana chorando junto com Jó. Depois daquele tempo em silêncio, depois de tanto sofrimento, os amigos começaram também, na mesma lógica, a querer investigar o que foi que Jó fez de errado para acontecer tudo aquilo. Porque segundo a maneira deles entenderem Deus e a fé, de novo, a conta não está fechando. Se você é um homem de Deus, você não devia estar passando por isso. Vamos ver, vamos investigar o que foi que você fez de errado, o que foi que os teus filhos fizeram de errado, porque a conta não fecha. Essa frase que eu trouxe hoje como sendo o tema, né? Coisas que Jesus não disse, nunca disse. Seus problemas acabaram. Essa frase, ela marcou a minha geração. Talvez os mais jovens nem vão conhecer isso, porque o programa humorístico não existe mais. Mas essa frase era repetida toda semana num programa humorístico famoso chamado Caceta e Planeta. E quem dizia essa frase não era Jesus, era o seu Creyson. Era o slogan das propagandas das organizações Tabajara. Mesmo os mais jovens conhecem um pouco, né? O quadro humorístico deles trazia situações assim ridículas, e as soluções que as organizações Tabajara traziam era mais ridícula ainda. E eu preciso dizer que se você acha mesmo que por amar Jesus, por acreditar nele, por confiar nele, você vai estar livre de todos os problemas, livre de todas as dificuldades, a tua teologia é uma teologia tabajara. É furada. Não é bíblica. Acreditar que por estar na fé os seus problemas terminam é uma tremenda imaturidade bíblica, porque Jesus nunca disse seus problemas acabaram. O que Jesus disse é bem diferente. E nós lemos hoje: neste mundo vocês terão aflições. Sofrimento, dificuldades, aflições são inerentes à vida, no mundo como nós conhecemos. Não existe a menor possibilidade, nenhum jeito de viver do lado de cada eternidade sem que em algum momento você enfrente algo ruim. É duro, mas é verdade. Não tem possibilidade. E essa fé imatura da teologia tabajara, que eu brinquei aqui, ela é tão perigosa que eu já tive uma experiência desafiadora nesse sentido. Eu já contei para alguns de vocês. Na época de estudante do seminário, num projeto de capelania hospitalar, a gente ia para o hospital. Naquela época, no curso da Ubra, a Ubra tinha os seus hospitais em Porto Alegre, eram 2. E a gente ia lá, conversava com o capelão, recebia alguns números de quartos que a gente deveria visitar no hospital. Eu era, se não me engano, 2º ano de faculdade, né? Bem cru. Nós não sabíamos o que iríamos encontrar dentro de cada quarto, mas o desafio era: vocês têm que passar nesses quartos e conversar com as pessoas que estão lá. Era para entrar, se apresentar e puxar conversa. Eu não lembro da maioria dos quartos que eu fui, mas eu lembro de um em especial. Eu lembro bem, as visitas eram à tarde, eu entrei no quarto, eram quartos privativos, estava só o senhor lá dentro, um senhor de meia idade. A televisão estava ligada de tarde num daqueles programas evangélicos que prometem cura e solução para todos os problemas. Estava ali a TV ligada.
O Senhor, deitado no leito do hospital, quando ele olhou para o meu crachá, não tive nem tempo de dizer oi, ele olhou para o meu crachá, viu a minha identificação com a capelania, né? E ele, num tom bem ríspido, já foi dizendo assim, olha, nem adianta conversar comigo, eu não tenho fé. E eu, na hora, eu travei, porque eu não sabia o que dizer. E apontando para a televisão, ele disse, olha, se eu tivesse fé, eu já tinha sido curado. Infelizmente, eu não tinha nenhuma bagagem, nem jeito para continuar aquela conversa, e eu perdi uma oportunidade de conversar. Eu apenas respeitei. Ele não queria falar, e eu não sabia o que dizer, e eu agradeci, fechei a porta e fui para outro quarto. Eu conto esse fato para mostrar o quão perigosa é essa teologia que promete solução para todos os problemas. Porque quando os problemas não são solucionados, e muitas vezes eles não são, a conclusão é que faltou fé. E aí, em vez de perceber o cuidado e a presença de Jesus no meio do sofrimento, a pessoa acaba mergulhando numa culpa e num vazio ainda maior, julgando que nem mesmo fé há no seu coração e não existe nenhuma solução para ela. Nem no aqui, muito menos no que há de vir. A frase de Jesus, Jesus disse, neste mundo vocês terão aflições, mas ela não termina assim. Ele diz, contudo, tenham coragem, eu venci o mundo. Vocês sim terão aflições, terão problemas, terão dificuldades, mas, contudo, entretanto, tudo isso vai passar. As dificuldades passam. Na hora da dificuldade parece que não vai passar, mas elas passam. Na trajetória de Jesus houve uma grande, pesada e dolorida cruz. Vocês vão lembrar naquela noite em que Jesus foi preso, ele estava de joelhos, numa aflição enorme, suando gotas de sangue e pedindo na oração, Pai, se for possível, eu não quero passar por isso. Eu sei o que vai acontecer, mas eu não quero. Afasta de mim esse sofrimento, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Na maioria das vezes a gente não compreende a vontade de Deus porque nós conhecemos só os que os nossos olhos terrenos enxergam. A gente consegue ver e perceber algumas coisas, poucas coisas, como eu digo, do lado de cá da eternidade. Mas Deus olha do lado de lá também, e Ele conhece tudo e todos. Ele vê os dois lados da realidade que é eterna. Ele sabe do que já aconteceu, Ele sabe do que está acontecendo e sabe do que ainda vai acontecer. E olhando para a cruz, aos olhos humanos, do lado de cá, a cruz era a derrota completa. O que eles pensaram? Matou-se o mestre, os discípulos vão se dispersar, os ideais desaparecem. Mas do ponto de vista de Deus, a cruz, apesar de ser sofrida, era a vitória. Vitória do amor. O mestre morreu, mas ressuscitou. Os discípulos ficaram com medo no começo, mas ficaram ainda mais fortes com o poder recebido do Espírito Santo. E os ideais não morreram, pelo contrário, influenciaram o mundo todo até hoje, continuam influenciando. Naquela cruz, Jesus conquistou vitória sobre o mundo, a vitória sobre o pecado, vitória sobre tudo que o pecado trouxe para nós. Na vida com Jesus, as consequências do pecado permanecem, problemas permanecem, as aflições permanecem, mas exatamente por causa de Jesus, a gente pode ter certeza de que tudo isso vai ter um fim. Tudo isso vai passar. Enquanto esse fim não chega, Jesus diz, tenham coragem, tenham bom ânimo. E essa coragem e esse bom ânimo vem da certeza de que o lado de lá da eternidade, ele é real, é de verdade, ele é perfeito, ele é bom. Nós vamos passar por dificuldades. Vamos. Os nossos problemas não acabaram no momento em que nós viemos a crer em Jesus. Talvez até alguns problemas chegaram exatamente porque você recebeu o presente da fé. O mundo, o diabo e o pecado que está dentro da gente estão constantemente brigando contra essa nova natureza que a gente recebeu de Deus. Isso traz angústia, traz aflição, traz sofrimento, mas Jesus continua dizendo para a gente, no mundo passais por aflições, mas
tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu falei antes do exemplo de Jó. No capítulo 14, versículo 1 de Jó, está escrito: o homem, nascido de mulher, e aí a gente pode pensar na humanidade, vive pouco tempo e passa por muitos problemas. Essa é uma verdade que você precisa guardar para a sua vida. Se você nasceu, esse trecho tem uma grande verdade revelada para você. A tua vida é curta. O seu tempo de vida é breve. E nesse pouco tempo de vida você passa por muitos problemas. Eu sei, a mensagem não é boa, mas ela é verdadeira. Se você não está passando por grandes problemas agora, que bom, agradeça a Deus. Mas se você está passando, ou quando você precisar atravessar um momento assim, não fica se perguntando o que foi que deu errado, o que foi que eu fiz, porque é só a vida que está acontecendo. A vida trazendo as suas dificuldades, as suas angústias. Nós precisamos aprender que viver com Deus não significa que nós vamos parar de sofrer, mas quer dizer que Deus está com a gente em qualquer situação, até mesmo naquelas mais difíceis. Comecinho desse mês de abril eu vi uma história de vida que me impactou bastante. E foi por meio de um podcast. Muitos acompanham, hoje está na moda o podcast, né? Chamado Inteligência Limitada. Já viram? Tem cerca de 1h30 de conversa com uma jovem de 17 anos chamada Isabel Veloso. Talvez alguns viram todo o podcast, eu não vi todo, talvez alguns viram os cortes. Essa menina ela é do Paraná e ela foi diagnosticada com um tipo raro de câncer. Já faz tempo, quando ela tinha 14 para 15 anos. Teve a descoberta da doença, ela passou por muitas sessões de quimioterapia, chegou a receber um transplante de medula óssea. Final de 2023, ela estava feliz da vida porque tinha sido curada. Só que no começo desse ano, rapidamente a doença retornou. Voltou ainda mais forte. E desde março, ela, em conjunto com a família, com os médicos, decidiram que ela iria receber apenas os cuidados considerados paliativos, que é quando o foco não é mais tratar a causa do problema em si, não trata o tumor em si, mas é para aliviar as dores, proporcionar melhora na qualidade de vida dela. A gente ouve muito isso quando são idosos. Lembra, ela tem 17 para 18 anos. Me chamou a atenção e me emocionou bastante também a maturidade espiritual dessa moça, que a recém está alcançando a maioridade civil, né? Mas com uma maturidade espiritual, falando sobre vida, sobre doença e sobre morte. E mais, sobre certeza de eternidade. Ela é cristã, ela conhece e confia em Jesus. E acabou dando um grande testemunho de fé num podcast que tem relevância na internet e já está até na TV aberta, nas madrugadas, aí passa também para todo mundo ver, mesmo quem não tem internet. A entrevista é boa, é interessante. Eu separei um trechinho só de 2 minutos, do meio para o fim. Eu queria compartilhar com vocês, vou pedir para o Daltri e para a Júlia colocar ao mesmo tempo. Agora sim eu vou chorar. Na minha trajetória com a doença, como eu falei, eu nunca consegui questionar, sabe? Eu acho que eu seria muito injusta se eu questionasse a Deus. Porque eu consegui ter a maturidade de entender que às vezes o que Ele quer pra mim não é o que eu quero, mas se eu tenho fé e confio nele, eu sei o que Ele quer pra mim é melhor do que eu planejo, independente de qualquer tempo, sabe? E muita galera fala, você tem que ter fé e não sei o que. Eu tenho fé, só que não tem problema nenhum eu aceitar que talvez o meu destino seja esse. Poxa, quantas pessoas falecem com uma doença incurável, quantas crianças. O que me torna diferente? Tudo bem que eu posso ser muito especial pela forma que eu vejo, que eu encaro, só que eu sou um ser humano, entendeu? Deus olha pro coração da gente, então eu preferi aceitar. E nesse meio tempo, principalmente depois que eu descobri que eu não ia mais fazer tratamento e que qualquer tratamento que eu fizesse, se acrescentar isso, não teria fim pra me curar, só seria pra, manter.
que chamam de quimioterapia paliativa, que é tipo só para manter o tumor e estabilizar, sabe? Só que até foi conversado com a Melina, tipo, se eu fizesse isso, poxa, eu ia sofrer, sabe? Eu já tô cansada de tratamento, então ter que fazer de novo, sabe? Eu acho que eu ia morrer, ia adoecer muito antes do tempo, sabe? Porque é muito exaustivo. Então, eu entendi que a minha missão aqui, às vezes, não é eu ser curada. Eu sei que é difícil, às vezes, pra galera ouvir isso, mas você ter a missão de curar, eu acho que é mais bonito do que você ser curado. É forte o que ela diz, e mais forte ainda por ser ela que está enfrentando a doença. Às vezes a gente diz isso sem ter a doença, mas ela fala com propriedade. Quando ela gravou esse programa, eles estavam, acho que não aparece aqui nesse corte, mas o namorado dela estava ao lado de boné, estavam se preparando para o casamento. Ela está numa fase que ela disse, eu quero realizar os sonhos, porque os médicos disseram que eu não tenho tanto tempo de vida. E no civil já aconteceu o casamento dos dois. Pelo que eu entendi da história, acho que a festa vai ser nesse final de semana. Eles estão celebrando o casamento. Ela tem o diagnóstico de uma doença em fase avançada, mas está conseguindo atravessar essa aflição sem grandes dores, por causa do tratamento paliativo, e com um sorriso no rosto, um semblante sereno. Porque a gente imagina, às vezes, um paciente em tratamento e imagina não, a gente já viu muitas vezes tantos cansados, né? E ela diz, eu já passei por isso, e eu não quero mais isso. Já que a medicina diz que não vai conseguir resolver meu problema, vamos deixar o curso da vida andar. Do ponto de vista dela, a maior graça que ela poderia receber nessa circunstância foi o fato de ela dizer, eu talvez não vim para ser curada, mas eu vim para curar algumas pessoas daquilo que elas passam. Ela percebeu que o chamado nessa vida para ela, nessa vida curta que Deus deu, tem propósitos maiores do que experimentar um milagre de cura física. Que é desejado, sim. A gente, claro, quando a gente tem um problema físico, a gente quer ser curado. Mas nem sempre ele acontece. A gente se assusta e até se emociona ao ver uma moça recém-chegando na maioridade falando que os médicos lhe deram uma estimativa de 6 meses de vida. Mas quem garante que nós, que não temos diagnóstico nenhum, temos ainda mais do que 6 meses de vida? A gente não costuma pensar assim, mas a gente precisa pensar assim também. O homem, a humanidade, vive pouco e passa por muitos problemas. Os nossos problemas não acabaram. Alguns deles ainda nem começaram. E se a gente tiver a graça e o privilégio de viver bastante, mesmo estando agarrados em Jesus, dores, tristezas, angústias, aflições vão chegar. Vão. Deus não nos priva das aflições, mas Ele acompanha em todas elas. Ele segura a tua mão e te diz também, tenha coragem, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Tudo isso que você está enxergando não é definitivo, vai passar. Antes da aflição, Jesus diz, eu sou contigo. Durante a aflição, Ele diz, eu sou contigo. E quando tudo passar, Jesus vai estar lá de novo para dizer, eu sou contigo. E agora é para sempre. Para refletir e praticar. Eu brinquei com a teologia tabajara. Qual que é a tua teologia? Qual é a tua maneira de enxergar Deus e como Ele se relaciona contigo? É a teologia que assume a realidade da cruz, do sofrimento, das aflições, como uma parte inerente da vida e até da experiência com Deus? Ou às vezes beira a teologia tabajara que prega que o cristão só vai para frente, só prospera, que alcança cura para os seus males, que deixa de ser empregado e vira patrão e é bem sucedido? E quando alguma dessas coisas não dá certo, aí a gente acha que faltou fé. A gente precisa ficar atento ao que a gente ouve sobre Deus e como a gente lida com os problemas. E uma segunda reflexão, a gente cantou com as crianças hoje,
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. É o trecho de um salmo. Você já pensou seriamente nesse trecho? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande, mesmo o Senhor sendo o meu pastor, mesmo que nada me falte, mas ainda de vez em quando, pode ser que eu ande. O jeito bíblico não faz aquela conta fechar. O Senhor é meu pastor, não me falta, mas mesmo sendo Deus o meu pastor, o meu Senhor, em muitas situações eu vou precisar andar pelo vale da sombra da morte. Os problemas, as angústias, as aflições, os diagnósticos terríveis, a não cura, a tudo isso nós estamos sujeitos. Não somos melhores do que ninguém. A única diferença é, não temerei mal nenhum, diz o Salmo. Por quê? Porque tu, Senhor, estás comigo. Tu é comigo. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém.